Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça, paz, misericórdia e amor sejam multiplicadas em sua vida, da parte daquele que é único e soberano Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. Graça e paz, eleitos e eleitas do Senhor, é sempre uma grande honra poder estar compartilhando sobre a palavra de Deus, esta palavra que edifica, que gera herança, que transforma as nossas vidas neste dia tão maravilhoso que o Senhor nos dá. Graça e paz. Amém. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, você que acompanha a nossa programação, que já tem este costume, você que nos assiste não só no Rio de Janeiro, no Brasil, mas também através do enlace europeu. Nós chegamos na Europa, na África, na Ásia, em parte do Oriente Médio e louvamos ao Senhor, porque podemos ser vasos de honra para o reino dele, podemos abençoar vidas através da palavra do nosso Salvador. Quero também saudar aqueles que nos ouvem através da Rádio 93 FM. A nossa programação é transmitida também todas as quintas-feiras, às 3 horas da madrugada e às 21h30. Olha, com muita alegria que nós retornamos aqui para falarmos um pouco mais sobre família, sobre como aplicarmos, não é, a palavra do Senhor na nossa vida familiar. Nós jamais iremos ser ouvintes negligentes. Quem é o ouvinte negligente? É aquele que apenas ouve as palavras certas, porém não as pratica. Nós queremos ser operosos praticantes, queremos que você também tenha esta experiência de ser um operoso praticante, de praticar a palavra do Senhor no seu dia a dia, nos seus relacionamentos interpessoais, dentro da sua família, porque é desta forma que você vai ter uma família abençoada, porque esta promessa não só para o ano de 2017, no nosso ministério, esta foi a palavra profética ministrada pelo meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, na virada do ano, mas que todos os anos da sua vida sejam anos abençoados, porque você vai praticar, vai lançar boas sementes e vai colher certamente bons frutos desta semente. Olha, antes de nós iniciarmos a nossa conversa de hoje, vamos continuar falando a respeito de misericórdia, não é? Quando Jesus falou que nós deveríamos ser misericordiosos para que alcançássemos misericórdia, eu quero deixar aqui um presente para você. Atenção, você que nos assiste neste momento, um presente do nosso apóstolo para você gratuitamente. Basta que você ligue para nós, 0 operadora 21 3017 9090. Nós queremos lhe oferecer este livro maravilhoso, Fortalecendo os Fundamentos da Família. Que literatura preciosa! Você precisa ler, você precisa se informar, você precisa conhecer quais são os fundamentos de Deus para a família cristã. Por isso, é com muito carinho que, em nome do nosso apóstolo, nós queremos enviar para você este presente, Fortalecendo os Fundamentos da Família. Basta que você ligue agora ou no final do programa para a nossa igreja, 0 operadora 21 3017 9090. Diga que você está assistindo ou assistiu ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita, e nós
lhe enviaremos este presente, que certamente será uma bênção para a sua vida. Amém? Fortalecendo os fundamentos da família. Olha, nós falamos no último programa a respeito de uma das bem-aventuranças proferidas pelo nosso Mestre, o nosso Senhor, a quem nós seguimos, a quem nós imitamos, e ele falou algo muito especial, que nós devemos estar atentos, assim como todas as suas palavras merecem a nossa atenção. Mas ele disse no Sermão do Monte, eu pediria para que meu esposo lesse Amém. Esta passagem. Olha, está em Mateus 5, versículo 7. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. Meu amor, Jesus estava dizendo que o filho dele, o discípulo dele, aquele que teve um real encontro com a graça do Senhor, precisa transmitir esta graça que recebeu ao próximo. Amém. Não é? Precisa transmitir aquilo que de graça recebeu. Amém. Àqueles que convivem com ele, não é? Nós precisamos transmitir aos nossos familiares esta misericórdia, esta compaixão que nós recebemos do Senhor. De graça. Não é? Amém. Nós recebemos de Deus. A cada dia as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas e em todos os momentos nós precisamos mostrar, e principalmente dentro do nosso lar, não é? Porque não queremos ter duas caras, não podemos ser duas pessoas, não podemos ser uma pessoa fora de casa e outra dentro de casa. Temos que ser transparentes. O Senhor Jesus detesta a hipocrisia, já falamos sobre isso aqui, mas principalmente com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, Amém. Nós precisamos seguir essa orientação de Jesus. Glórias a Deus. E é justamente isso que Jesus nos ensina. Quando ele fala a respeito desta bem-aventurança, esta palavra significa felicidade, alegria. Jesus estava propondo a cada um de nós a termos este privilégio de sermos pessoas felizes, Amém. de vivermos esta alegria, esta felicidade, principalmente com aqueles que estão mais próximos, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E quando Jesus ensina a respeito deste padrão de um cristão, que torna o cristão e a família feliz, ele estava mostrando que isso nada mais é do que o resultado daquilo que você crê que recebeu em Cristo. Amém. Ou seja, se você recebeu a graça de Deus, o favor de Deus, você também recebeu as misericórdias do Senhor. Amém. E é dessa forma que essa misericórdia tem que frutificar na sua vida. Afinal, nós estamos enxertados ou não estamos na videira verdadeira? Estamos. Se estamos enxertados, o mesmo fruto que Jesus frutificou é o mesmo que nós devemos frutificar. Ou seja, as boas ações, o exemplo de mansidão, o exemplo de misericórdia, o exemplo que Cristo foi nesta terra, por nós pertencermos a Ele, sermos filhos de Deus, devemos exercitar esta prática, estas atitudes, principalmente. Veja, principalmente dentro da nossa casa. Sabe por quê? Porque nós entendemos que a igreja, o corpo de Cristo, começa dentro do nosso lar. É verdade. Dentro da nossa casa, no relacionamento interpessoal entre marido, mulher, entre filhos e pais, pais e filhos. É ali que você tem que exercitar, é ali que você tem que mostrar a diferença que Cristo fez na sua vida e frutificar aquilo que Cristo fez por nós. Amor, nós vivemos uma nova aliança. Né? Não vivemos mais a lei de Moisés, nós vivemos um novo pacto de maiores, de superiores promessas, Amém. Assim nos ensina a palavra do Senhor. E algumas pessoas às vezes confundem, não é, a liberdade que nós temos em Cristo para
agirem com os seus impulsos, para agirem através de atitudes precipitadas, pensando, mas eu já recebi a graça de Deus, então não vai fazer diferença se eu tratar bem a minha esposa ou não, se eu tratar bem meu marido ou não, não vai fazer diferença porque já estou perdoado, então posso agir de qualquer forma. Não. Veja que a graça do Senhor nas nossas vidas deve gerar em nós muito maior responsabilidade. Com certeza. Você, por ter recebido o perdão de Deus e a misericórdia do Senhor, tem muito maior responsabilidade em ser misericordioso, em ser misericordiosa, em pensar nas suas atitudes, em pensar antes de agir com o seu familiar, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Veja que interessante, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala sobre as alianças, sobre a lei e a graça. E aqui nós temos em Gálatas 5, versículo 13, algo muito importante que o apóstolo nos ensina e que deve ser aplicado na nossa vida, nos nossos relacionamentos, principalmente dentro da nossa casa. Ele diz assim, em Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, e ele está falando de nós, as cartas foram escritas às igrejas e nós fazemos parte da igreja atual, então essa palavra é para a nossa vida. A palavra de Deus não caducou, ela é atemporal. Então, entenda, receba e medite nesta palavra. Ele diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Amém? Nós fomos chamados à liberdade. Amém. Vivemos a graça do Senhor, vivemos o novo pacto. Mas ele diz, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O que é dar ocasião à carne? É justamente agir desta forma que eu falei anteriormente. Agir impulsivamente, precipitadamente, sem pensar nos danos que você vai causar ao outro, sem pensar nos sentimentos do outro. Será que você vai fazer bem agindo desta forma, falando tais palavras? Como a outra pessoa vai se sentir? Você vai estar sendo misericordioso, misericordiosa ou não vai agir como um filho de Deus? Então ele diz, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, nós precisamos estar unidos, amém, não é? Precisamos ser servos uns dos outros, precisamos estar aliançados em amor, amém, tendo o amor como fundamento. E ele continua dizendo, no versículo 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amor, ainda vou ler o versículo 15, mas quero falar um pouquinho aqui deste versículo 14. Toda a lei se cumpre no amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. É interessante nós pensarmos que se nós amamos o nosso próximo, nós jamais iremos fazer algo de errado que prejudique o outro. Não é por isso Jesus disse que toda a lei ela se resumia no mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. Porque se eu penso nessas duas situações, eu amo a Deus acima de todas as coisas e eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu não vou querer ferir o outro, não é? Exatamente. Quando você ama, quando você reconhece o amor de Deus na tua vida, você passa a ter um limite, né? Uhum. Esta liberdade, ela tem um limite, que é sustentada por quê? Pelo amor. Você sabe a forma que você tem que se relacionar com aquela pessoa, mesmo que ela tenha cometido algum erro, mesmo que ela tenha tido algum deslize, mesmo que ela tenha te ofendido. Existe um limite para esta graça de Deus, existe um limite para esta liberdade. E este limite, ele é baseado no amor. Ou seja, você sempre vai falar com a outra pessoa, você vai tratar com ela sempre com esse sentimento de perdão,
esse sentimento de compaixão, de misericórdia, este sentimento de amor, porque você sabe que da mesma forma que foi este o sentimento que Jesus teve para conosco, é o mesmo que nós devemos ter para com nossos irmãos. Por isso este é o grande mandamento, é amar a Deus, ou seja, seguir os mandamentos do Senhor, não é mesmo? Sem ferir o nosso próximo, sem ser negligente para com a palavra do Senhor. Amém. Para que você possa agir de forma correta. Amém. Agir de forma exemplar. Não dar ocasião à carne. A carne, porque a carne, meu bem, a carne suscita a ira. É verdade. A carne leva as pessoas a agirem precipitadas. E é interessante que este tipo de postura nos faz sermos humildes. Amém. Não sermos pessoas soberbas, altivas, se achar melhor do que as outras, não. Nós passamos a olhar o próximo reconhecendo que ele precisa de ajuda. Não para acusá-lo, não para condená-lo, não para menosprezá-lo. Assim a lei fazia, não é mesmo? Os filhos de Deus por sangue, eles se achavam superiores a todos. Mas quando a graça de Deus veio, ela fez com que nós tivéssemos o mesmo acesso. Então, essa é a postura que um cristão tem que ter. De manso, de humilde e, acima de tudo, misericordioso. Amar o próximo como a ti mesmo. E ele diz assim no versículo 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulo, naquele momento, estava chamando a atenção de forma bem séria, estava exortando aqueles irmãos, e algo que não servia simplesmente ou somente para a igreja, não é? Porque nós sabemos que muitas famílias são destruídas, né? Muitos casamentos, muitos lares sofrem destruição, porque acontece justamente isso. Verdade. Se mordem, se devoram uns aos outros, a expressão até bem forte que o apóstolo Paulo... Se agridem, né? Utilizou, não só né? Verbalmente, às vezes até fisicamente. Pessoas desejam o mal do próximo, agem, como você falou, meu bem, precipitadamente. Eu acho que o problema, ele começa justamente quando você não para analisar os fatos de forma pacífica. Quando você dá lugar à sua carne, você passa a ter uma atitude que Tiago ensina que é animal, é demoníaca, é terrena e gera consequências gravíssimas. Quantas pessoas têm se separado, quantas famílias estão destruídas, meu bem, por causa de atitudes precipitadas, como Paulo bem disse. Ele diz que quando há justamente essa situação de vos mordeis, vos devorais, há uma destruição mútua. Exato. Não é? Há uma destruição mútua, ou seja, todos sofrem, todos são abalados. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, mulher de Deus chamada para ser coluna dentro do seu lar, homem de Deus chamado para ser o cabeça dentro do seu lar, esteja atento, porque o inimigo, ele anda ao derredor procurando alguém para devorar. Verdade. E como isso acontece? Quando nós damos ocasião à nossa carne e agimos da forma que o inimigo age. Porque essa atitude de morder, de devorar, não é, de destruição, ela está diretamente ligada ao maligno. Exato. Não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com a graça, não tem nada a ver com a nova aliança. A misericórdia. Com a misericórdia, ela está diretamente ligada às coisas malignas, são situações malignas. Por isso nós precisamos estar atentos, vigilantes. O apóstolo Paulo usa uma expressão muito importante, ele fala: sede sóbrios e vigilantes. O apóstolo Pedro também nos ensina isso. Nós precisamos estar sempre vigilantes. Amém. Precisamos prestar atenção ao que está acontecendo dentro da nossa casa. Porque se um age de forma errada,
e faz com que o outro também haja, não é? Gera um reflexo de atitudes, a palavra é bem clara. São mutuamente destruídos. E este não é o projeto de Deus para as nossas famílias. O projeto de Deus para as nossas famílias é que nós sejamos felizes. Amém. Glórias a Deus. Nós possamos usufruir a vida com os nossos filhos, o marido, a esposa, que o lar seja um lugar de paz. Amém. O lar não pode ser um local de mútua destruição. Assim como a igreja não pode, o lar também não pode. Amém. Tem que ser um lugar de paz. Então, este é o ensinamento que o Senhor nos deixa neste dia. Glórias a Deus. Que nós busquemos a misericórdia, que nós busquemos o diálogo, sabe, o diálogo pacífico, não é? A Bíblia também nos ensina que quando nós formos falar, esse nosso falar deve ser com brandura, com mansidão, até mesmo para corrigir, Exato. até mesmo para nós consertarmos situações que estão erradas. Como meu esposo falou aqui no início, às vezes é um deslize de um familiar, um erro, todos nós estamos sujeitos a isso, não somos perfeitos. Só seremos quando estivermos na glória. É verdade. Mas, mesmo que haja um erro, mesmo que haja um deslize, há uma forma correta Amém. de se consertar. E a forma correta é a forma cristã, não é a forma que Cristo agia, Cuidando. não é? É cuidando, dando apoio e suporte àqueles que precisam. E isso me faz lembrar uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. Amém. Que fala que existia um viajante e ele estava passando e de repente foi assaltado. Lhe roubaram todos os pertences, lhe agrediram, ele estava totalmente destruído. Mas diz também que passou um sacerdote ao seu largo, ao lado dele, mas não fez nada. Passou também um levita e da mesma forma não fez absolutamente nada. Então isso talvez se compare a pessoas que não conhecem o verdadeiro amor de Deus. Não conhecem e que a graça de não Deus. estendem a mão, assim como Cristo estendeu para nos salvar, para nos ajudar, para nos confortar. Mas diz essa parábola que passou um samaritano. E ali eu vejo o samaritano como sendo o próprio Cristo, aonde ele cuidou, aonde ele levou sobre o próprio jumento para que ele fosse hospitalizado. E assim, Jesus ensina que nós devemos agir. É o ministério da graça, não é? Da reconciliação, do amor, da misericórdia. É verdade. É quando nós olhamos aquele que está precisando, aquele que está ferido, e talvez você veja dentro do seu lar alguém que está passando por esta mesma situação. Uma pessoa que está muito ferida, ferida com alguma situação que acarretou durante a sua vida, às vezes por um erro, de uma atitude errada, equivocada que ela tomou e que, por consequência, gerou grandes feridas. E como é que nós devemos tratá-la? Como é que eu tenho que olhar essa pessoa? Como alguém que precisa de ajuda? Porque assim, nós também estivemos um dia. É verdade. E passamos por momentos difíceis e precisamos realmente de ter esta mão estendida para nos apoiar, para nos ajudar, para nos medicar, para fazer a cicatrização das feridas. Então é justamente isso o meu apelo neste dia para a sua vida, para que você passe a enxergar como Cristo nos enxerga, para que você possa agir justamente desta forma, amando, ajudando, compreendendo a fraqueza dos outros, do próximo, porque eles precisam de ajuda assim como nós precisamos. Amém. Sem acusação. Veja que Jesus não condena, Jesus não acusa. Outra passagem é daquela mulher que estava sendo julgada como adúltera e Jesus disse, não, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Jesus não a condenou. Jesus estendeu a mão e ensinou o caminho certo com amor, com misericórdia. Amém.
Olha, é com esta misericórdia, este amor que nós queremos finalizar o nosso programa de hoje. Tratamos de um assunto tão delicado, importante, mas eu creio que o Senhor falou hoje aos corações. Amém. E eu tenho a certeza de que alguém que nos assiste precisava ter uma atitude de bom samaritano com um familiar, com o marido, com a esposa. Eu tenho a certeza de que o Espírito Santo falou aos corações e já começou a gerar o desejo de praticarmos esta palavra que gera benefícios em primeiro lugar para as nossas próprias vidas. Não é? Porque quando nós praticamos e vivemos os ensinamentos de Cristo, nós somos felizes. Amém. Ele disse, bem-aventurados. Amém? Olha, mais uma vez eu quero motivar você a que ligue para nós agora. Nós queremos lhe oferecer este presente em nome do nosso apóstolo Miguel Ângelo, Fortalecendo os Fundamentos da Família. Este livro que será seu, basta que você ligue agora 0 operadora 21 3017 90 90. Você pode dizer que acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. Amém? Mais uma vez queremos agradecer a sua audiência. Esperamos que este programa tenha abençoado a sua vida. Amém. E queremos agradecer também ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e a bispa Rosana por nos permitirem que estejamos aqui mais uma vez promulgando boas novas. Amém. De grande alegria. Graça e paz a todos e até o próximo programa. Graça e paz e um dia abençoado em nome de Jesus. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.